Bom dia e bem-vindo ao nosso podcast Óculos Escuros, uma interseção entre cinema e política. Meu nome é Pedro, aqui comigo está... Thomas. Thomas, o filme de hoje, 1900, Novecento, do Bernardo Bertolucci, foi uma recomendação sua. Tu quer começar falando alguma coisa em particular sobre ele? Como é que tu descobriu ele? Por que tu quis ver ele? Eu quero, mas eu não sei se eu vou contar toda a minha motivação, porque eu acho que pode entregar parte do que eu queria discutir sobre o filme, mas foi uma recomendação do Rui Costa Pimenta. Foi em um dos programas dele, né? E eles estavam discutindo negócio de stalinismo e trotskismo, né? E aí ele pegou e falou desse filme. Eu nunca tinha ouvido falar, nem sabia que era do Bertolucci e tal. E aí fui atrás do filme. Foi basicamente essa a minha motivação. E aí me deparei com um épico aí sobre um fazendeiro. Um aristocrata, não é aristocrata, um fazendeiro aristocrata. Sim, de 5 horas e 17 minutos de duração. Isso. E não precisava, né? Não Não precisava. precisava. Com certeza Eu não. descobri que ele lançou o filme, ele tinha 4 horas e não sei tanto. Que já era muito mais longo do que deveria ser. Sim, aí ao invés de cortar mais, ele lançou a versão sem cortes. 5 horas e 17. Como é que tu vê um filme desse e pensa, não, tem que ser mais longo? Sim. Mas você sabe se a versão, essa de 4 horas, ele tava olhando só a primeira parte ou tinha duas já? Era as duas juntas. Era as duas juntas, tá. Ah, Eu não acho que era ele cortado? lançou. Não era Não, não era cortado cortado. inicialmente. Eu acho que era a versão de festival, e aí depois, pra a versão geral que ele lançou ao público, acho que foi essa de 5 horas e tanto, foi a versão sem cortes. Mas então, pois é, 5 horas e 17 minutos. E desnecessariamente, né? Eu vou dizer, a primeira coisa que eu senti sobre esse filme, eu não acho que ele é um filme ruim, não acho uma bosta, mas eu fiquei muito decepcionado. Porque eu achei que vai ser um épico, né? A vida dessas pessoas em lados opostos das classes sociais, né? E com a ascensão de comunismo e fascismo como pano de fundo, vai ser algo muito épico. E não foi. É uma história que... Eu concordo com você, é anticlímax. O final é anticlímax Sim. total. Sim. Se a gente vai pular direto pro final, uma coisa que eu achei péssima nesse filme é que ele pula... Ele tá no momento mais tenso do filme, em que os fascistas estão ganhando, estão no auge. E aí estão matando gente à torta e à direita. E aí corta pra depois da guerra eles já foram derrotados e eles estão fugindo. Sim. Ele faz isso duas vezes. Sim, podia ter colocado uma terceira parte ali. Mais 2 horas e 40 minutos. 7 horas de filme. Mas você sabe que isso é bizarro, né? Porque a primeira vez que ele faz isso, eu acho que é naquele momento que ainda tem a Casa do Popolo, né? Que é o centro lá do Partido Comunista, e os fascistas botam fogo, né? Aí tem um funeral, o fim da primeira né? parte, né? Isso, o fim da primeira parte. Aí que os fascistas eles estão saindo na rua e tu pensa, vai rolar porrada entre os fascistas e vão comunistas. matar todo mundo. Exatamente. Aí com essa segunda parte e não era nada disso. A segunda. Isso. Segunda parte é. Gato. O Atila mata um gatinho, aí a segunda parte é o carinha nadando, né? No mar. Isso aí. É um corte louco esse, né, cara? Ele faz duas vezes, né? Isso que é foda. A segunda vez é quando? É depois que o Olmo joga merda, né? No Atila, né? E aí o Atila decide punir os outros camponeses lá, né? Que o Olmo fugiu. E ele monta um campo de concentração, basicamente. Sim, exatamente. E aí corta para o campo de concentração sendo destruído. Exatamente. Bom,
Fala primeiro então sobre a premissa do filme, que a gente já começou a A gente falar. já pulou, né? Tá. Direto pro fim do filme, né? A sinopse inicial, então, é uma história que começa com. Ele foca num aristocrata, né? Eu acho. Não sei se é um burguês ou um aristocrata que tá ali esperando o filho dele nascer. Ao mesmo tempo nasce um bastardo, né? Camponês, homem. E aí, nesse momento, já começa uma disputa, né? Obviamente que eu acho que pode ser entendida como de classe, que o aristocrata tá assim, não, o meu tem que ser um filho também, e tá demorando, vai nascer depois do bastardo, que humilhação, né? E aí nasce também um homem, né? No caso sei lá, da família burguesa, lá, aristocrata. E eles. Alfredo e Olmo. Isso, Alfredo e Alfredo é Homem. o burguês e Isso, Olmo é o menino camponês. exatamente, exatamente. E eu gosto desse começo, porque eu acho que ele faz de uma maneira bem. É quase como se fosse alguém explicando o que é comunismo, né? Porque ele mostra o patrão, né? O patrão, né? Abre a adega, né? E vai dar um monte de champanhe para os fazendeiros, né? E o velho, que é eu não sei se é o pai do bastardo, ou se, sei lá, é simplesmente o Avô. cara que cuida, o avô, é isso aí, o avô do bastardo, ele fala, mano, foda-se, né? Ele tá com uma cara de bosta, ele fala, não vou beber com o patrão, filho da puta, né? Não quero, né? E eu sinto que ele já tá sendo influenciado, né, pelas ideias, né, e tal, comunistas, né, e que estão no ar, né, na época, né? Eu acho que é um barato da época lá mesmo. E os outros trabalhadores imitam, né, o avô do Homo. Mas aí ele acaba pressionando demais e eles bebem, né? Acho eventualmente alguma coisa. O champanhe. Sim, eu acho que tinha uma coisa também de que o o patrão tava dando champanhe para os empregados, que é uma coisa seria generosidade, né? Estou dividindo com os empregados, que pode ser visto como uma caridade, algo Não generoso. trabalhem hoje, ele fala, né? Hoje não precisa trabalhar. Sim, sim, só que eles estão vendo como eles estão sendo mandados a se divertir, né? Então Exatamente. é para ser um momento de ele tá dizendo não, vocês vão ter lazer agora, mas aí então quer dizer que até no meu momento de lazer tu manda em mim, Exatamente, né, que cara? é uma coisa que acontece também quando ele morre, o avô do Alfredo, não é? Sim. Uhum. Que ele mandava alguma coisa, sim, que ele o avô do Alfredo ele comete suicídio mais à frente no filme. Ele diz para uma menina camponesa que para dizer que encontrou ele morto, Mas ele mas queria que podem. estuprar ela, né? Você não achou? Eu achei que Sim, ele queria estuprar sim, ela, de ele verdade. queria, só que Sim. ele tinha uma, ele broxou, então ele não É conseguiu. isso. Sim. Então, uma coisa que eu entendi do filme é que o avô do Alfredo devia ser o pai do Olmo. Cara, eu não tinha pensado nisso. Isso faz todo sentido. Isso faz todo sentido. Realmente. Sim, que eu pensei que aí tem mais a dualidade, né? Que aí Sim. vieram da mesma pessoa, né? Tem o mesmo avô, só que um é legítimo, um é de alta classe e o outro é camponês. Sim. Mas o que eu queria dizer é que nesse momento ele diz pra menina, diz pra eles que eu morri, mas que podem continuar dançando. E aí um camponês diz, então quer dizer que mesmo depois de morto ele vai nos dizer o que fazer? É, da ordem. Isso é bom, né? O filme mostra coisas assim em vários momentos, né? Eu acho. Da estrutura social mesmo, né? Uma outra parte eu acho que é interessante do contexto social mesmo da época, né? Que é quando começa a Primeira Guerra Mundial, né? E eu acho que Sim, que tu percebeu que tem um erro ali, né? qual erro? Porque os meninos eles nasceram em 900, mas eles são soldados veteranos no final da Primeira Guerra Mundial? Eles não deveriam ter nem 18 anos.
Eles teriam 14 ou 15, né? Mas acho que teriam levado, você acha que não? Acho que teriam levado. Não, eu olhei na internet que serviço obrigatório foi até pessoas nascidas em 1899. Então ele matou, né? Então ele errou aí. Mas isso aí não importa, né? É Sim, só um sim. detalhe. Só um detalhe. Mas o que eu ia falar é que no caso da Itália tem mais uma daquelas histórias, né, de como a Itália entrou na guerra, porque. Bom, desculpa misturar, mas tem uma outra coisa importante. Na, no começo da Primeira Guerra, a Segunda Internacional já existia, né? Dos socialistas e dos comunistas. E supostamente a organização ela acabou no começo da Primeira Guerra, porque gente como Lenin, né, defendia que os sociais-democratas, os socialistas deveriam ser contra a guerra, porque ia ser, né, um monte de morte de trabalhador desnecessária. E os sociais-democratas da Alemanha e da França, cada um apoiou seu país. Então isso foi um racha bem irreconciliável. E nesse contexto, em relação à Itália, o Mussolini ele era do Partido Socialista Italiano na época. E ele era contra a guerra. Ele era contra a guerra. E ele mudou de opinião. Ele mudou de opinião e ele acabou sendo uma das forças que empurrou a Itália para a entrada, né? E supostamente ele recebeu uma grana dos franceses para sair do Partido Socialista e fundar um outro partido, que acabou sendo o Partido Fascista depois, e empurrar a Itália para entrar na guerra. E a Itália entrou, né, do lado da Inglaterra e da França, né, com a expectativa de ganhar um monte de pedaço de terra ali do Império Austro-Húngaro, né, acho que Trieste, né, mas umas coisas ali embaixo, né, Albânia e tal, e não ganhou nada. Por isso que depois da guerra, eu acho que os fascistas usavam muito isso de vitória mutilada, que eles falam, né, que obviamente, na Inglaterra e França não queriam dar nada para ninguém, né, eles queriam pegar tudo para eles. Sim. Então eles usaram um idiota ali que se juntou na guerra depois, né, e falou, foda-se, você não vai pegar nada aqui porque você é um tosco, tá ligado? E aí foi isso que aconteceu. Então eu acho que foi uma das coisas que motivou também foi a parte da narrativa do Mussolini, né? Ó, esses cuzão aqui falaram pra gente lutar e não deram nada pra gente, né? E tal. Então Sim, tem impulsionou um nacionalismo, isso. ainda mais. Exatamente. Mas eu tava falando disso porque eu acho que quando o Olmo tá voltando do front, né? Ele já mostra mais ele entra mais nesse barato do conflito de classes, né? Porque ele chega na fazenda e a fazenda agora tá com máquina, né? E tá todo mundo trabalhando menos, ganhando menos, né? E o filho da puta, o filho do burguês, né? O Alfredo tá lá vestido de soldado, transando com a prima dele, né? Eu acho, a Regina, Regina, né? É é, isso. E não fez nada. Ele não fez nada, sim. não participou da guerra. Mas isso não foi escolha dele, né? Ele queria ir pra guerra. Sim, você tem razão. Isso aí não foi escolha dele, você tem razão. O pai dele que não deixou, né? Sim. Disse que gastou muito dinheiro pra deixar ele ali, mas gastou mais Sim, do que ele valia. sim. O pai dele era muito filho da puta também. Sim, o pai dele que culpa, né, os italianos por terem perdido, irem mal na guerra, por terem ido mal na guerra, né? Eu senti que tu quer fazer alguma comparação entre as três gerações do. Qual era o nome da família? Era Berlingueri? Berlingueri, né? Acho que Berlingueri. Hum, Ou Berlingueri, talvez, não sei. É algo tipo isso. Mas eu ia concordar. Berlingueri. 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 Eu ia concordar com você que eu acho que o filme ele meio que mostra isso, né? Eu não sei se foi o intuito dele mesmo, né? Mas é tipo, o avô era um grande cuzão, tratava mal, estuprava, fazia o que ele queria. Aí o pai, sei lá, ele, até onde a gente sabe, né? Ele não estuprou ninguém, mas ele tratava mal do mesmo jeito, né? Porque é português e tal, e diminuiu o salário e fudeu os empregados. E aí o Alfredo, eu acho que ele não chega a ser mostrado como mais bonzinho, porque ele mantém todas as estruturas, mas ele é talvez a pessoa que reflita mais, não sei, ou que pelo fato de ser amigo do Olmo, né? Ele ele escuta pelo menos, né? Não é como se ele fizesse algo, mas ele escuta, né? A crítica, sei lá,
as reclamações dos trabalhadores, né? Eu senti que era isso. Eu acho que ele queria exemplificar que então, os patrões, né, os padrones, eles são todos corrompidos pelo fato de serem patrões, mas mostrando formas diferentes como isso pode manifestar. O avô, na maior parte em que ele aparece, ele é mostrado como o mais bonzinho. Porque as pessoas gostam dele, ele diz, não precisa trabalhar hoje, dá champanhe. Se bem que ele vive chutando aquele corcunda, né? Isso aí. Sim. E aí depois, quando trocou pro filho dele, todo mundo fica com medo, né? Porque o filho dele ele é muito sem coração. É muito filho da puta. E aí o filho dele, quando tem uma geada, geada ou granizo foi? Não lembro. Eu também não lembro. Granizo, vamos dizer granizo. E perdeu muito da plantação, né? E ele diz: olha, perdemos quase tudo, só dos grãos perdemos metade, então vocês todos vão receber metade. E os caras ficam desesperados. Eles, não, seu pai nunca faria isso. A gente, não sei de tal vez que a gente perdeu tanta coisa por granizo, ele nunca fez uma coisa dessas. E ele diz, mas eu vou fazer, foda-se. Então, o avô é mostrado como bonzinho, mas aí a gente tem aquele momento com a menina, né, que ele leva uma menina para tirar leite, camponesa, que a gente pensou, não, ele vai estuprar ela. E ele chega a abusar dela, mas sim, com não certeza. chega aí até os finalmente, porque ele Não broxou, ele consegue, estava não muito velho conseguiu. naquela época. Sim. Então a gente vê que, ele era um patrão muito bonzinho, mas que ele também explorava, ele também abusava dos camponeses dessa forma. É um formato diferente de abusar dos camponeses, mas ele ainda assim não era bonzinho. Sendo que, como tu disse, aí tem o filho dele que aparentemente nunca abusou de nenhum dos camponeses, nunca mexeu com a mulher de nenhum dos camponeses, mas ele arranca muito dinheiro dos camponeses. A gente vê essa situação, a gente vê também que ele começa a expulsar os camponeses da terra dele. Era uma situação muito de feudalismo, tu não achou? Aquela coisa de que a terra é do patrão, mas os servos, né, eles podem trabalhar na terra e ficar com um quarto, um quinto do que produzem, né, e o resto eles dão para o patrão com um contrato. E parecia que era uma situação mais ou menos parecida. Os camponeses eles moravam lá, mas não era muitos. Os camponeses tinham direito a uma parcela da terra por um contrato, né? Eles podiam ficar não sei quanto tempo lá e acho que eles tinham que entregar parte da produção para o patrão. Mas aí, como tu disse, começaram a vir máquinas, então o patrão não precisava mais disso, ele poderia simplesmente expulsar os camponeses daquelas terras e ele tinha capacidade de usar trabalhadores que vinham lá com uma ligação menor com a terra, trabalhar áreas muito maiores, né? Sim, total. Então, sim, e a gente vê que ele está cancelando contratos, né? A gente diz, não, eu ainda tenho mais um ano nesse contrato, eu posso ficar nessa terra, eu posso trabalhar nessa terra, e ele faz uso da polícia, acho que do exército também, para expulsar os camponeses da terra que eles tinham direito. Eles dizem, os patrões, eles criam as leis e depois eles quebram as leis conforme bem querem, né? Sim, sim. Mas Que, aliás, era parte do argumento com o Squid Game na semana passada, né? Exatamente. Exatamente. Sim, tem esse E paralelo, né? eu te disse que eu conheci muita gente que falando na internet perguntando
Não, mas por que dizem que o jogo é justo se ele não é justo? Não, mas por que eles mudam as regras do nada, assim? Por quê? Por quê? Mas É isso é aí. engraçado mesmo você ver que, tipo, esse filme tá falando ali do começo do século XX, né? Até a metade do século XX, e aí a série do Squid Game é tipo 2020, que é a mesma coisa, né? Mesma coisa. Pois É, é, não mudou, né? Não mudou. não mudou. Eu até diria que isso aí não é nem natural do capitalismo, é natural das estruturas de poder, né? Sim, Já sim, sim. existia há muito mais tempo. E, Mas- por fim, vem o Alfredo, né? Que ele, de novo, exato, exato. ele é o bonzinho, ele não Aham, quer. aham. Não quer se Ele é meter o com fascista, isentão. ele não gosta de fascista, poxa, né? Ele é bonzinho. Sim, ele é bonzinho, ele não gosta de fascista, É. ele não estupra ninguém, ele não se Aham. mete com as mulheres dos camponeses, ele deixa eles Sim, sozinhos. Só que ele emprega o Átila, que é um exato. fascista. Uhum. Ele fica, ah, não, mas se eu botar o Átila pra rua, aí eu posso me encrencar com o governo fascista, eles estão no Aham, poder. sim, Então ele era o mais isentão, ele é o que fazia menos pessoalmente contra exato, exato. os Ele delegava camponeses. mais. Ele delegava Sim, mais. É. sim, eu acho que ele controlava muito pouco Aham, da fazenda ele mesmo, ele comandava muito pouco, só que ele deixava acontecer, né? Porque ele não queria tomar partido, né? Então é outra forma em que os patrões acabam prejudicando os camponeses, né? O proletariado. sim. Então é isso que eu achei que era isso aí, essa a ideia, né? Mostrar formas diferentes de opressão. E eu diria que se tem uma coisa que poderia justificar a, o tamanho enorme do filme, seria isso, querer mostrar três gerações diferentes. A mesma opressão, né? Entendi. Sim, Ele dá uma explicação bem completa, né? Sobre, olha, você tem opressão de várias maneiras, né? O sim, são cara pessoas medieval, diferentes. Pessoas diferentes, com visões de mundo diferentes, com temperamentos diferentes, mas acaba resultando em opressão do mesmo jeito. sim. Eu queria pegar dois detalhes que eu acho que são assim bem representativos assim da hipocrisia da. Outra coisa que eu ia falar antes disso eu não tenho certeza se a gente está falando de uma família burguesa ou aristocrata, né? Porque como você falou, a relação deles com os camponeses é feudal, né? Eles estão usando a terra que é do senhor e dão o que eles escolhem para o senhor. Então eu não tenho certeza se vem daquela linha de tipo a pré-unificação italiana, tá ligado? Que tem aí aquele país fragmentado em pequenos principados, né? Em um ducado não sei das quantas, um condado não sei das quantas, né? E eu não sei se aquela terra deles, aquela família lá né? Nesse sentido, ele vem de longa data, né? Ou se já é uma burguesia ascendente ali depois da unificação italiana e comprou aquilo ali, sei lá, né? Mas ele não mostra isso pra gente, né? Esse detalhe. Sim, eu acho que por fim não importa muito, né? Não Porque o importa, resultado é o sim. mesmo. Sim, sim, concordo. Concordo. Em todo caso, eles não têm títulos Isso, de aristocráticos. nobreza, exatamente, eles Se não. tivessem, teria usado. Acho que sim. Porque tinha rei ainda, né? Apesar de tudo. Sim, mas os patrões são os patrões, né? É, isso aí. Mas eu ia pontuar aquele momento que você falou da geada, né? Que os camponeses questionam ele, mas quando você tem o dobro de produção, você não passa para a gente, né? Isso É, aí é a tradição, né? Lógico. Quando ganha mais, não passa para os funcionários, e quando perde, passa. sim, É, aí corta pela metade, né? exato. Salário e tal. Até hoje, eu diria que a diferença é que eles passam para um ou meia dúzia de empregados, entre Hum. aspas, que seria o diretor executivo Sim, sim, sim. e o conselho da firma, né? Todos esses aí ganham bônus exorbitantes. Mesmo quando a Que empresa aliás, perde, né? sim. Que aliás, isso é uma coisa que eu já vi ser discutida, que é. Tu pergunta assim, tipo, o que é burguesia?
tu pode ter uma definição científica, mas por outro lado, eu sinto que eu sei o que é quando eu vejo, sabe? Não é porque a diretoria de uma empresa contrata um novo diretor executivo e esse diretor executivo tem um salário da empresa e ele pode ser demitido, não quer dizer que ele é um empregado, ele não é um proletário, ele é um burguês igual, né? Com certeza. Então, para chegar essa é a nesse diferença. cargo, né? O cara não pode, Sim, não é aquilo que você escala normalmente, né? Não é barato você sim. escala normalmente. É. Mas além disso, eu tava puxando de ir na direção das hipocrisias da burguesia, né? Então, o primeiro caso que eu lembro é quando morre o avô já tá morto, né? E eles estão fingindo que o avô tá declamando o testamento, né? Sim, E o para Alfredo percebe. excluir o irmão Otávio, dele, Otávio. exato, exatamente. E tu percebeu que o Otávio era gay, né? Eu não percebi que o Otávio era gay. Era. A segunda parte começa com Hum. eles nadando e ele tá Ele tá tirando tirando a foto. foto de uns caras pelados. É verdade, é Sim, verdade, e é quando verdade. o Alfredo fala pra a Ada, que ele acaba se casando depois, ele diz: Ah, mas a primeira vez que eles dormem juntos, ele descobre que ela era virgem. Ele diz: Sim. Por que você nunca me disse? Ah, você não acreditaria. Aí ele diz: Ah, com razão, você não é a amante do Otávio? Sim, do tio E ela Otávio. ri, Hum, ela ri. Ela ri porque pode ela sabe crer. que o Otávio é gay. Pode crer, faz sentido, sim. Mas o que eu tava indo nessa direção para falar não só da farsa do testamento, né? Que, tipo, a burguesia é extremamente moralista, né? Mas faz as coisas mais sujas, né? Para garantir ali as posses e tal, né? Mas também o barato de trabalhar, né? Porque o pai do Alfredo fala isso quando o Homo volta da guerra, né? Não, vocês têm que trabalhar, vocês não estão trabalhando, estão um bom de bosta, né, e tal. E ele nunca trabalha, o Alfredo nunca trabalha. Né? A família inteira, a burguesia nunca trabalha ali, né? E eu acho que é uma coisa que o filme mostra bem, assim, a burguesia tá sempre ali dançando nos hotéis, usando droga, né? Tipo, é sempre isso, eles não estão trabalhando. Mas eles sempre falam muito em trabalho, claro, eles sempre falam muito que Sim. tem que trabalhar e tal, né? Isso é foda. Mas eu concordo com essa ideia. Mas eu diria que trabalho no sentido de arar a terra, sim, não, de forma alguma. Mas trabalho de fazer alguma coisa, eu tinha a impressão que o pai do Alfredo trabalho de gerenciar, digamos. Eu tive a impressão que o pai do Alfredo fazia bastante. Ele era fiscal do cu dos outros, sabe? Sim, acho que tem razão. Mais que o vô, inclusive, né? Sim. E o Alfredo era o que não fazia. Esse sim não fazia nada. Ele delegava Sim, tudo e só queria festa. exatamente. Se bem que querer todo mundo quer, né? Sim, o ponto é esse. É que a burguesia meio que nega, né? Sei lá. Sim, e aí falam como se fossem os únicos que trabalhassem, né? Isso, o pai do Alfredo fala isso ali no momento da jada também, né? Eu que tô me arriscando aqui nesse empreendimento. É foda. Outra coisa que eu achei interessante é que em vários momentos do filme, né, ele mostra a resistência dos camponeses, né, dos trabalhadores de se organizar, né? Eu acho que o momento ali mais forte é no final da guerra, né, que tem uma refugiada, né, que o Omo acaba casando e tendo uma filha com ela, né? Ela veio do norte e ela tem um conhecimento, né, maior sobre o comunismo e socialismo e ela ensina lá para as pessoas, Ensina né? velhos de mais de 80 anos, né? Ensina velho de mais de 80 anos, mas eu ia falar, na verdade, aquele momento que eles estão resistindo. Eles fizeram uma greve, né? Não, eu tô misturando as partes. Tem uma greve do Isso pessoal é, com o isso vô. é antes do. Isso é quando o Olmo e o Alfredo eram crianças.
Isso. Mas eu tô pensando naquela parte que eles bloqueiam o caminho da polícia. Eu não Sim, lembro. isso aí foi depois da guerra, foi. Então, mas isso não foi uma greve, isso foi o quê? Alguém ia ser despejado, é isso? Sim, era É, aquela tá. situação que eu falei, que Ah, iam tá. despejar os camponeses da terra deles. E os Sim, camponeses disseram que eles ainda tinham um ano no contrato, eles não tinham esse direito. sim. Eu ia falar que a mina que acaba casando com o homo, ela é central nisso, né? De mobilizar e tal o pessoal e deixar lá bloqueando o caminho da polícia, né? Uhum. Que eu acho que é interessante, né? Quando você tem né, essas lideranças ali que estão ali agindo né, diretamente com os camponeses, né? Bom, depois disso, eu acho que tem ali, ele mostra a ascensão do fascismo, né? Que a burguesia fica incomodada com essa resistência ali dos trabalhadores, né? E a burguesia conspira para financiar né, o grupo dos fascistas dentro da igreja, né? Eu também achei legal que ele destaca isso bastante, né? Sim, eles estão dentro da igreja, né, Uhum. discutindo. É o lugar deles, né? É o lugar que é para eles, né, fazerem isso. Sim. Claro, eu não quero ser injusto, né? Eu sei que na América Latina, né, a igreja também teve um papel muito positivo ali contra a ditadura e tal, né? E não sei se em parte da Europa eu também não tenho tanto conhecimento, mas na América Latina eu sei que isso existe, mas né, eu acho que isso é o ponto fora da curva, né? A tendência natural da igreja é ficar do lado dos fascistas da burguesia, né? Sim, Hum. totalmente. Eu acho que pode ser porque o centro do poder era europeu, o centro do poder capitalista e o centro do poder Pode crer. religioso. Sendo que aí quando tu vai para os extremos, para as fronteiras, que seria o caso da América Latina, por exemplo, que aí as pessoas começam a ficar mais desgarradas, né? Começam a ter, criar suas próprias ideias. Sim, E aí começa a se afastar dessa linha de pensamento. É a ideia que eu tenho. Porque, sim, eu concordo. sim, eu acho que simplesmente dizer que. Porque o comunismo é ateu, né? Uhum. Sem deuses e sem mestres. Sim. Mas eu acho que é como uma forma né, de engajar com o proletariado, com as pessoas mais pobres, é algo que não deve ser esquecido, né, o papel que a religião toma na vida das pessoas. Se a pessoa consegue usar essa religião como uma alavanca para algo positivo, ótimo, né? Com certeza, com certeza. É, existe, não são muitos, mas já cheguei a ver pessoas que acabam olhando, né? Ah, a religião é ópio do povo, e aí acaba olhando com um certo desprezo as pessoas mais pobres que acabam virando. Eu já tive esse tipo de visão, sim. Eu já tive. Sim, e aí é contraprodutivo, né? Porque tu Totalmente. acaba só afastando as pessoas. Aí é aquela coisa de, ah, não, o cara não gosta de mim, ah, mas o outro. Aí chega o fascista dizendo, né? Deus Exatamente. acima de tudo e Brasil acima de todos. E aí eles, não, então esse cara aí tá do meu lado. Eu não sei se você chegou a ver uma notícia que é recente no Brasil, que é aquele grupo lá dos bolsonaristas, né, de produção de documentário, entre aspas, Brasil Paralelo, eles fizeram um acordo com um grupo de favelas. E eles vão produzir uns conteúdos voltados para favelas. Eu achei isso perigosíssimo, né? Eu acho que realmente entrou ele num vácuo que a esquerda deixou, né? Não sei. Porque, sei lá, quando você não dá a educação política, né, que você deveria dar, né, aí chega um fascista agora e vai contar pro favelado que Bolsonaro está salvando a civilização ocidental, né? Eu não sei, Sim, né, quão forte é isso de você, é uma narrativa fácil de você passar para uma pessoa que está no nível mais baixo ali de condição social no Brasil, mas o fato deles se aproximarem eu já acho que é assustador. sim, eu acho preocupante, Hum. realmente.
a única coisa que eu posso pensar é que talvez é voltado para o público da favela ou vai ser feito com o público da favela e o público-alvo é tipo classe média Eu não sei. no Eu não YouTube. sei. Eu não sei. Eu só vi o, como fala, manchete, né? Sobre isso. Bom, eu acho que a minha esperança é que esses caras fazem umas coisas tão chatas, né? Tão promofadinha no YouTube. Defender monarquia, né? Eu acho que é difícil, né? De você pensar que isso caia bem com alguém que tá tão oprimido, né? Eu não sei se é fácil de você convencer alguém a gostar Eu do acho, imperador, né? Que é estrangeiro, né? O cara fala com sotaque ainda que sobrou da família deles, né? Sim, e os caras, eles. O brasileiro, ele tem essa coisa de. É tudo bosta igual, por mim tanto faz, né? Mas eu acho que daí a defender monarquia, os caras ficam. Que? Mas precisa ir um pouquinho mais longe, precisa me convencer um pouquinho mais. Afinal, teve aquele referendo nos anos 90, né, sobre o que as pessoas queriam, né, para o governo, o formato de governo que queriam, e acho que monarquia ficou com o quê? Menos de 10%? Foi isso aí. 10%, talvez? Foi muito pouco. Porque as pessoas nem pensam por isso, né? Mano, tipo, barato velho, nem sabem, né, quem é. O cara não é conhecido, né? O descendente Não. ali da família real. Né? E olha que é político agora, né? Virou Tem gente deputado, que. não virou? Sim, acho que esse não o pai, né? O cara que seria imperador do Brasil, mas um dos príncipes sim virou deputado. Sim, o grande príncipe. Eu queria falar Cara, um eu acho pouco. que o Zé Povinho, eles antes iria coroar o Pelé do que um desses caras. Sim, sim. Melhor. Sim, porque ele é meritocrático, né? Ele disse, não, O pelo que menos o esse cara é cara bom de fez? bola. Isso. Sim, sim, pode crer, eu acho também. Eu queria falar do Átila, cara, porque eu acho que ele no final das contas, ele não é um burguês, né? Nem ele, nem Não, a Regina são burgueses, né? Mas eles realmente, assim, não ficam do lado do povo nunca, né? Eles não se veem como sim. parte do povo, né? Eu diria que o filme, ele é. Eu disse, ele não é muito bom. Ele não é uma bosta, mas eu fiquei decepcionado. Eu não gostei. Não vou dizer que é grande coisa, não vou dizer saia e veja o filme. Veja esse filme de 5 horas e 17 minutos. Não, eu digo, olha, é pra quem quer. Se tu quer ver, se tu tá pensando, não, vou ver, não sei, tipo, 20 episódios de uma série de comédia. Vê. Foda-se. Não, depende da comédia ver esse filme, vai. Depende da comédia ver esse filme, por favor. Não, o que eu digo é que desce mais redondo, sabe? Sim, 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 com certeza. Com Sim. certeza. Isso. E uma das coisas que eu diria é que os personagens. O que tu achou das atuações desse filme? Cara, eu não sei se eu consigo julgar isso muito bem. Eu achei Nada, né? ok. Tipo. É, porque eu vim A italiano. gente não fala Imagino que tu italiano. vim. Eu também vi italiano. A gente não fala italiano. Isso é um bom Não, ponto. mas mais que isso, o filme é dublado em italiano. Eu não sabia. Cara, Eu não cara, sabia. tu acha que o De Niro fala italiano? Tu acha que o Gerard Depardieu fala italiano? Sem Mano, sotaque. sem sotaque. Perfeito. Sem sotaque, sim. O ponto é esse. Não, cara. Uma coisa que eu já O ator do Átila conhecia também é inglês, né? O é ator o, que faz o é o Átila é Donald inglês. Sutherland. Isso aí, isso aí. Pois é, uma coisa que eu já conhecia é aqueles faroeste espaguete que se chama, que é os faroestes feitos Na na Itália. Itália, tipo os filmes do Sérgio Leone, que inclusive o Bertolucci eu te comentei, eu te disse que ele escreveu Era uma Vez no Oeste, mas eu olhei mais de perto e eu vi tipo ele é um de 5 escritores.
Eu digo, Tá. tá, entendi agora. Sim. Mas naqueles filmes, porque eles passavam nos Estados Unidos e porque eles queriam uma audiência internacional e americana também, que iria dar mais dinheiro, muitas vezes eles colocavam atores americanos nos filmes deles. Às vezes não, às vezes eles faziam como Django e só colocavam italiano mesmo. É um faroeste, tudo se passa lá nos Estados Unidos, mas é todo mundo italiano. Foda-se. E aí dubla pra passar nos Estados Unidos. Foda-se. Mas outras vezes eles faziam como no Era Uma Vez no Oeste, por um punhado de dólares, Três Homens em Conflito. Ou esse tipo de filme, eles pegavam atores famosos, ou famosos entre aspas, em alguns casos, americanos. Atores conhecidos o suficiente que um americano vai ver o pôster do filme e vai dizer: eu conheço esse cara, eu já vi esse cara antes. E vai ver o filme pensando que é um filme americano. Mas a produção era italiana, normalmente filmada na Espanha. Então, aí eles tinham, tipo, Clint Eastwood lendo todas as falas dele em, em inglês, normal, e é a voz dele lá naquele filme. Mas todos os outros atores são ou italianos ou espanhóis mesmo. Geralmente eu acho que se tu via um mexicano num desses filmes, era na verdade um espanhol que pegou um bronze. E aí eles falavam na sua própria língua e depois eles eram dublados em inglês para distribuição do filme nos Estados Unidos. E aí tu vai ver a versão padrão, a versão normal do filme é em inglês, com os atores americanos falando em inglês e todos os italianos sendo dublado muito mal. Até porque o americano não sabe dublar direito. Mas as vozes, elas ficam muito. Não encaixa com o movimento dos lábios. Mas tá, tudo bem. Esses aí são os coadjuvantes ou figurantes. Geralmente o personagem principal, tipo, Três Homens em Conflito. É o Clint Eastwood, Eli Wallach e Lee Van Cleef. São os três homens do título são três americanos, então eles não estão sendo dublados. Então tudo bem, aí tu pode esquecer que não sei, um carinha que passou numa cena e tinha duas falas é dublada. Deixa, isso aí não importa. Mas esse filme eu achei muito estranho, porque os dois atores principais do filme, né, é o Robert De Niro, que interpreta o Alfredo, e o Gerard Depardieu, que interpreta o Olmo Dalco. E eles estão obviamente dubladas, cara. As vozes não chegam nem perto de encaixar o movimento dos lábios deles, porque eles não leram as falas deles em italiano, eles sim, recitaram. Bom, o inglês. Deniro recitou a fala dele em inglês, o Depardieu nem sei, vai ver ele em francês. em francês, vai ver que os dois na mesma cena e um tava falando francês, outro tava falando inglês, os dois foram dublados em italiano. Uhum. Mas então a gente vê o filme é um filme italiano, e aí todo mundo é dublado. Todo mundo dublado em italiano. Então isso dificulta muito para julgar a qualidade das atuações, né? Concordo com você. E pelo que eu sei, se tu vê a versão em inglês do filme, eu acho que o De Niro dubla a si mesmo. Mas ainda assim, dá pra ver que foi gravado depois. Não é o áudio tirado ali da hora mesmo. Dá pra ver que ele tá dublando a si mesmo, sabe? Então também fica estranho. Isso me leva a perguntar por que será que ele quis tanto, assim, esses três atores mais famosos, né? Não sei. Eu não sei, eu acho que pode ser essa mesma coisa dos faroeste espaguete de Queria eu fazer sucesso nos Estados Unidos. quero fazer sucesso nos Estados Unidos, sucesso internacional, então tá, então vamos pegar um ator francês, um ator americano e
beleza. E as pessoas vão ver e dizer, que grande Um épico. filme de 5 horas. Um filme de 5 horas nos Estados Unidos, duvido. Não. Talvez nos anos excelentes, nos anos 80, 70, não sei se era mais fácil, mas acho improvável ainda assim. Não, cara, nem isso aí, porque nessas épocas. Porque tu sabe que nos Estados Unidos, Bom, não só nos Estados Unidos, mas em todo lugar. Quando tem um filme que tu acha que é uma bosta, às vezes eles pegam e eles retalham o filme todo para deixar ele o mais curto possível, para poder colocar o Pode máximo de crer, sessões possíveis no pode crer. primeiro dia. Para Uhum. colocar o máximo de pessoas vendo no primeiro dia, antes das pessoas saírem dizendo: olha, esse filme é uma bosta, não vai ver. Pode crer, né? Pode crer. Sim. Porque Então é um filme de. você não tinha tanto review como hoje, né? Que o cara já não vai ver, né? O cara iria no cinema, né? Ele não tem outra opção. Sim. Mas ainda fazem isso hoje, sabe? Ainda fazem isso hoje. Às vezes eles não Hum, liberam para críticos fazerem as suas críticas do filme antes dele ser lançado. hum, Então aí tu chega lá, esse filme novo sendo lançado hoje. E as pessoas vão lá e veem. entendi. Ganha mais dinheiro do que da outra forma. Mas então, Faz sentido. Né? um filme de 5 horas e 17 minutos vai ocupar o cinema a noite inteira, né? Uhum, Vai começar às 6 da tarde, as pessoas vão sair de lá à meia-noite. sim. Então, até não acho que tenha ganhado muito dinheiro, não. Mas é o que eu tô dizendo, essa escolha para mim não fez o menor sentido. E E acaba tendo prejudicou, né? Prejudicou o cara. prejudicou, acaba tendo um impacto nas atuações. Mas se eu for julgar como eu vi no filme, dizendo, tá, isso que eu tenho, qual é que eu gostei, qual é que eu não gostei? Olha, os principais ah, trabalharam ali, tá bom. É, é o cara que chega lá no trabalho, né, e faz o que é preciso. Não é um artesão, né, não tá Uhum, criando alguma coisa. uhum. Fez o suficiente, né. Mas acho que o único ator que eu diria que, esse aí teve um resultado melhor, mais impactante, foi o Donald Sutherland como Átila. Sim, 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 concordo. Mas eu acho que isso aí também pode ser não só por causa da atuação, mas também como a forma como os personagens foram escritos. Porque o Uhum. Alfredo e o Homo são chatos. Muito chatos, né, cara? Eles não mereciam um épico sobre eles. Eu Porque os concordo. dois. Eu concordo. Porque não só são chatos, como todos os momentos mais interessantes das vidas deles. Tu vai ver, tipo, o Homo foi pra Primeira Guerra. Tu não vai ver nada, nenhuma Isso. cena. Isso aí. Né? Aparece, eles têm 10 anos e aí corta para vários anos depois e o cara já tá voltando da guerra, já ganhou e sobreviveu. Exatamente. Sendo que o Átila ele é escrito quase como um vilão de desenho animado, né? Aham, aham. Completamente louco. Sim, sim, sim. Tu mencionou antes, tem um momento em que ele tá falando para os outros. Ele tá num alfaiate, fazendo sua camisa, Camisa camisa negra. negra, né? E ele tá falando para outros camisas negras, dizendo que os comunistas não são burros. Eles se Apelam pros seus aproveitam, sentimentos. eles apelam para seus sentimentos, eles se aproveitam das pessoas desse jeito. Então o jeito de combater eles é reprimir os seus sentimentos. E aí ele pega um gato, ele amarra num lugar, ele parece um pedaço de pau, alguma coisa, e ele vai correndo e dá uma cabeçada no gato e mata o gato com a cabeça. É ridículo, né? Sim, Completamente louco, coisa de sim. vilão desenho animado, mas é Uhum. interessante. Com certeza. Sendo o que tem de interessante com o Alfredo e o Olmo? O que tem de interessante com o Olmo brincando com o pau dele quando era criança? A gente precisava ter visto Nada. isso? Nada. Não precisava ter visto isso. Estaria muito mais feliz essa semana se eu não tivesse visto isso. Que aliás acontece múltiplas vezes. Acontece duas Sim, vezes. sim, sim, acontece 2 vezes.
Mas o Alfredo encontra aquela mina depois, né? O Alfredo. O Pedro tá falando de uma cena que o Alfredo. Não, Bizarramente, eu né? tava falando quando ele era Não. criança. Ah, você tá falando quando ele era criança, eu tava pensando quando eles eram adultos já. Qual Não, que é eu a tava segunda falando quando cena? era. Não, a primeira cena, quando eles eram crianças, o O Homo Homo, tá ele tá pegando cuidando. sapo. Tá pegando Não, sapo, é isso? o Homo tá cuidando das larvas lá, os bichos da Ah, seda. pode crer, tinha esquecido. Pode E aí ele crer, se pela do nada Isso, e começa a brincar com o pau dele, começa a dizer, e o teu aí, me mostra o teu. isso aí. Pra Isso quê? aí. Ah, na Europa se faz isso, Pedro. Não tô É, assim que é, não. por isso que eu te disse, esse filme é muito europeu. Sim, sim, Muito sim. europeu. Mas é aí que o filme fica com 5 horas e 17 minutos. É, sim, se colocando duas cenas dessas, sim, contribui, com certeza. Sim. Até a outra cena que tu mencionou, até tem, tem algum propósito. Aquela Hum, lá, olha, tu até pode dizer que tem algum propósito deles brigando por causa do bicho da seda e o Alfredo pegando o bicho e dizendo: Não, mas isso aqui é meu, tu cuida deles, mas ele é meu, tudo isso aqui pertence. Sim, mas Você o resto pertence da a mim. cena. É. Sim, mas o resto da cena com Hum, os meninos pelando não precisava. Aquilo lá, com nada. certeza. Já a outra cena que o Thomas está dizendo é quando o Alfredo e o Homo vão para a cidade e eles encontram uma mulher que talvez seja uma prostituta, a gente não tem certeza absoluta, né? Foi coagida, né? Foi Foi coagida. coagida. Eles levam ela até. Ajudam ela a levar acho que um tonel cheio de roupa Uhum. pra lavada, né? Acho que já tinha sido lavada, levando para casa dela. E aí o Alfredo vê um licor caseiro, né, no armário e diz: e dá pra gente, nos serve um pouco. Ele diz: Eu vou pagar, eu pago pra vocês. E aí tem uma briga entre os dois, né? Que o Homo Uhum. não gosta que ele tá oferecendo dinheiro pra ela, né? Querendo comprar ela. Uhum. E aí ela acaba pegando o dinheiro e O ele Homo diz: fala, Olha, né? Você tá corrompendo ela, né? Ela não é uma sim, prostituta, né? Mas, lógico. sim. Aí ele disse: Não, ela é sim, eu te disse que ela é prostituta. Se ela não fosse, ela não teria pego o dinheiro. É, ele fala isso. Sim. Aí os dois vão fazer sexo com ela. Ela diz pra fazer os dois juntos ao mesmo tempo pra não perder tempo. Porque ela não quer fazer, né? Ela quer que seja Sim. rápido, pelo menos. Sim. E o Alfredo, ela diz que ela não bebe, mas o Alfredo acaba insistindo e dando bebida para ela e ela acaba tendo um ataque epilético. Isso aí, exatamente. Então eu diria que essa aí até tinha algum propósito. Você precisa ver essa mulher batendo punheta pro Robert De Niro e o Gerard Depardieu, tipo, de frente, completamente explícito. Precisava ter visto isso? Não. Não, Precisava ter sido uma cena daquele tamanho? Precisava ser tão longa assim? Também não. Mas pelo menos tem alguma ideia por trás, que era dizendo como dinheiro corrompe, como o uhum. Alfredo, ele é bonzinho, mas que ele ainda acaba vendo as pessoas como Coisas. propriedade que ele pode Uhum. comprar e pagar Exatamente, por elas, né? Como que, né? exatamente. Eu ia só adicionar uma coisa nessa cena que é o momento que o Homo encontra o carinha que quando teve aquela discussão anterior, né? Cortou a orelha, né? Isso. O carinha cortou a orelha quando o patrão cortou metade do salário, né? E ele encontra aquele cara na cidade com um grupo de circo, né? Eu acho. Parece. Sim. E Aquela. O Alfredo tá cagando pra aquele cara, né? O Homo vai lá e fala: Olha, Alfredo, esse cara, você lembra dele? Não sei o que. O Alfredo, tipo, foda-se, né? O Alfredo nem lembra, nem quer saber do cara. Sim. Não, mas o Alfredo não tava lá também, eu acho. Eles estão no circo ali meio que juntos, né? Não, não, ele não tava lá quando o cara cortou o ouvido. A Ah, sim, orelha sim, de. sim. Não, sim, total. Isso aí tudo bem. Ele não viu isso, né? Tá. Sim, pro Homo pode ser, é um cara que eu conheço que não tem orelha, sendo que o Uhum. Alfredo pode ser só um cara que ele tem ouvido falar. Uhum, tá. É bom, é sim, você tem razão. Mas de fato, ele não se importa, né? Bom, eu achei legal que você trouxe a história do Átila e do Sutherland, porque o barato que eu tinha pontuado antes é que ele é tão pobre quanto os outros, mas ele não se enxerga nisso, né? E eu acho interessante que ele, em nenhum momento, né, ele pensa em participar da luta dos camponeses, né?
E eu não sei se isso tem a ver por essa. De novo, é aquela discussão da pequena burguesia. Se a proximidade dele com a família do Alfredo, né, é uma coisa que na cabeça dele, né, a ideologia que ele tem é que, eu não sou um camponês, né, eu estou mais próximo da burguesia, né. Então, eu não sei se essa é a lógica ali que o personagem tem, né, por trás, para ele se tornar fascista, né. Mais ou Porque ele também era humilhado pelo menos. Alfredo, você não acha? Tipo, ele até conta disso, né, quando eles eram crianças, né, e tal, que o Alfredo abusava da Regina, né, sei lá, abusava entre aspas, né, ela também tinha alguma esperança que eles pudessem casar, né, e o Átila Sim. era, Mas a tipo, Regina não gosta da Alfreda, né? eu achei que ela gostava do Alfredo, eu achei que ela queria Não, mas casar com ele. queria casar com ele, mas ela não gostava dele. Ela só queria ser a Tá, patroa. sim, Sim. concordo, sim. Tem uma cena em que ele tá dedando a Regina Uhum. e ela não tá gozando e ela diz: Ah, se ao menos eu tivesse um homem de verdade aqui, né? E o Sim, Alfredo pra diz: você. Ah, esquece. Nem um Vai embora. elefante, né? Ele fala isso, né? Porque é aquele momento que eles estão caçando pato, eu acho, né? Antes dos fascistas encontrar dentro da igreja, uma coisa assim. Sim. É isso, acho. Mas o que eu ia dizer que talvez seja um pouco diferente é que tem a cena entre o Alfredo e a Regina em que o Átila fala da relação dele com a burguesia, com os Hum. patrões. Ah, Ele se coloca acima deles. sim, quando o fascismo já tá no poder na Itália, né? Ele tá vestido, né? Fardado, e eles estão, acho que no sótão da casa, né? Esse momento que você tá falando, que ele tá falando que ele Não, come é das a casa migalhas, deles, que a casa deles é a uma casa bosta. deles. E ele diz que Uhum. eles comem migalhas, mas que eles Ficam ficam fortes, né? fortes. É, então eles mostra tem um momento que eles falam que os fascistas são as crias dos patrões. Isso, exatamente, ele Sim, fala isso. que fala isso que os fascistas eles só se criam porque os patrões é aquela coisa A da burguesia precisa o, deles, né? sim que Perdendo o o controle. sim uma das características mais importantes do fascismo, eu diria que até a mais importante é ser anti-esquerda. Hum, Eles não são apenas de direita, eles são anti-esquerda. hum. Tudo que é da esquerda. Porque o fascismo, o nazismo são coisas muito uh, variáveis, muito mutáveis, muda de um país para outro. Tu vê É demagogia pura, né? Por isso que sim, não tem uma tu vê um forma, né? nazismo falando dos arianos, e aí tu tem Uhum. integralismo no Brasil dizendo, não, que negros e indígenas também são brasileiros, né? É, a Eu queria um raça Brasil brasileira. integral, né? Uma Aham. raça brasileira somos, mas todos eles são anti-esquerda. Eles são Uhum. uma reação a ganhos da esquerda, né? São Aham. anticomunistas, são Sim. anti-esquerda. Então, por isso que eles nascem da burguesia. A burguesia vê seus ganhos em ameaça e acaba cria a esses fascistas como uma forma de se proteger. Mas eu achei que o filme mostrou que existe uma tensão entre o fascismo e a burguesia, porque aí no final quem é que está no poder? São os fascistas, é a burguesia, ou a burguesia acaba se aliando ao fascismo e eles viram fascistas, né? Mas aí se existe uma divergência entre a burguesia e uma liderança fascista, quem é que manda? Quem manda é o burguês porque ele tem dinheiro ou é o fascista porque ele que tem a arma? Então, eles sem dúvida se utilizam um dos outros, é uma relação simbiótica, mas existe uma tensão ali, que eu acho que foi o que aconteceu ali com o Átila, falando disso aí que tu disse, eles dizendo que a burguesia é fraca, Uhum. porque eles comem e comem até e ficam gordos e fracos e Ele fala isso, ele fala isso. nós comemos migalhas e ficamos fortes.
Então existe essa ideia do fascista querer se elevar ao mesmo patamar da burguesia e talvez suplantá-la, né? E a gente vê depois essa mesma tensão bem pro final do filme, que a gente descobre que o Alfredo protegeu o Olmo por muitos anos, Sim, tem isso. que enquanto todos os amigos comunistas do Olmo foram presos, o Olmo, que era o mais agitador de todos eles, não tinha sido preso. O Alfredo disse, por quê? Ele disse, porque eu te protegi. Sim. Porque eu impedi que o Átila e seus cães viessem atrás de ti. Até que existe aquele momento em que o Átila tenta vender, ele vende uma máquina para outro rico, dono de terra, e ele diz, mas tu precisa de um trabalhador para operar a máquina. E ele tenta oferecer o Olmo como se ele estivesse vendendo ele, né? Ele diz que eu não sou propriedade para ser vendida. Essa era outra coisa daquela, mostrando como o capitalismo nesse caso, sob o fascismo, é bem feudal, né? Bem antiquado. Sim. Tratando ainda as pessoas daquela mesma forma. E aí tem uma briga, joga um monte de merda de cavalo no Átila. Aliás, a gente precisava de uma cena de ver um cara massageando o cu de cavalo até o cavalo cagar para ele usar aquela merda fresca e jogar em alguém. Precisava disso? Num filme de 5 horas e 17 minutos, precisava. É mais um bônus. Tipo, a mensagem já tinha sido passada, tu precisava ter colocado isso. Não. Mas tá, aí o Átila disse, não, foda-se, vou pegar esse cara. Eles reviram toda a casa do Olmo, procurando por ele, querendo prender ele. E o Alfredo demite o Átila, né, da posição de capataz. Isso. Assim. E naquele momento ele fica gritando na rua pra todo mundo, né? Que era o que todo mundo queria que ele fizesse há anos, ele nunca fez. Há anos. Sim, ele diz, não, eu demiti o Átila. Ele fica batendo em todas as portas e dizendo isso. Mas aí a próxima cena é um campo de concentração ali. Colocaram naquela área ali onde moram muitos camponeses, eles colocaram cercas e o Átila continua lá, todos os fascistas continuam lá, e eles estão dando tiro e matando pessoa a esmo, né, os camponeses. Exatamente. Então aí fica, de quem é o poder aí nesse sentido? É do burguês que tem dinheiro. O Átila não tinha tanto dinheiro, ele até ficou mais rico com sua proximidade ao Alfredo, mas aí o burguês tentou demitir o fascista e o fascista não foi embora. Ele não conseguiu demitir o fascista. Sim. Então, quem é que tem o poder aí? Mas aí no final do filme, pulando bem pro final, os comunistas matam o Átila, matam o fascista, eles tentam julgar o Alfredo por seus crimes, né? O Olmo perdoa mais ou menos o Alfredo, ele diz que o patrão está morto, mas Alfredo, o homem, continua vivo. E aí o Alfredo diz pro Olmo, o patrão continua vivo. Isso. E depois pula para mais para frente, e a gente vê que quem é que tinha o poder ali? Era o capitalista que pagava o fascista, mas aí ele não consegue demitir o fascista, ele fica sofrendo pressão do fascista, que é quem tinha arma, quem tinha o poder bélico, mas aí o fascista cai e o capitalista continua ali. Exato. Então, tu não pode dizer, eu acho, simplesmente quem é que tinha o poder naquela relação. Eu acho que era essa a intenção, mostrar que é algo simbiótico. Não, no filme, né, essa descrição que você traçou, eu acho que explica bem, né, a relação dos personagens ali, mas eu acho que se a gente levar isso para as grandes empresas, né, os grandes empresários, eu acho que essa relação é diferente, né, porque o que eu diria, por exemplo, aqui no caso da Alemanha e no caso da Itália, as grandes empresas nunca foram nem um pouco questionadas pelos fascistas, eu acho que em nenhum momento eles tiveram ali a autoridade dele, claro, né? Vai saber se teve aí algum filho de
de dono, sei lá, de uma Ferrari ou sabe, a Fiat, né? Sei lá, pensando que o filho dele fosse um amigo de um proletário e aí tivesse uma coisa, sabe? Eu não Sim, sei isso se é a gente outra consegue ter uma coisa. coisa parecida até ponto se você ter uma geração de confronto entre o fascista local e o empresário industrial local. Mas eu acho que a estrutura, você tá ligado, isso nunca foi questionado, né? A Sim, propriedade não. e acumulações. Sim, só que eu acho que aí nesse caso do capitalista grande, as grandes empresas, eles são grandes empresas porque se Hum. aliaram ao fascismo. Sim. Se Pode eles não crer. tivessem se aliado, eles teriam Pode crer. minguado e teriam falido. Podia Sim. até não ser por força bélica, mas iria ser por questão de o governo vai passar todo o negócio para Adidas e não para qual era a outra, para Isso, Puma. isso, isso. Isso. Ou Então você ia vai ter ficar. uma perda ali de greve, né? Você vai ter que conceder direitos, né? Nessa direção você também vai perder ali a sua acumulação, né? Sim, e nesse sentido aí, tipo, se tem uma greve, e aí tu quer que o governo, né, o fascista, quebre essa greve. Uhum. Ele vai fazer. Se tu tá do lado dos fascistas, o governo vai fazer isso. Uhum. Se tu não tá do lado dos fascistas, o governo vai exigir que tu apoia Venha, os sim, fascistas sim. para ir fazer isso. Total, Então, total. é essa a complicação que eu digo. Não, sim, eu concordo. Agora, indo de novo nessa cena final que você trouxe, basicamente essa foi a motivação que eu tive para ver o filme, porque o Rui Costa Pimenta ele estava falando desse filme no sentido de que o stalinismo, né, e por meio dele o Partido Comunista Italiano na época, né, no final da guerra se tinha e os camponeses lá revoltados, né, e aproveitaram ali o enfraquecimento do fascismo, se armaram e tomaram a terra, né. Então eles iam ter aquele momento que ia ter o julgamento do patrão, né, que ou ele ia ficar sem terra, assim, eu já tem a discussão do Olmo, né, que eu acho que o Olmo no final das contas ele foi o agente stalinista, né, nesse sentido, porque ele executou o barato de, não, vamos conciliar aqui, não vamos matar o cara, tá, porque o patrão morreu. E aí chega um bando de policial filha da puta e fala assim, oi gente, eu represento aqui os cristãos, a democracia cristã, o Partido Socialista, os liberais e os comunistas, vamos devolver as armas e acabou, tá tudo certo, tá pessoal, volta pro trabalho. E o que me impressiona é que isso aparentemente aconteceu não só na Itália, mas em outros países que foram liberados no final da Segunda Guerra. E o ponto de crítica ao stalinismo é que a União Soviética apoiou por meio dos partidos comunistas locais. Não, vocês têm que aceitar e têm que entrar no governo, tá ligado? Aí, óbvio, né? Você pode levantar aquela discussão. Ok, e se o Stalin tivesse feito o barato que era supostamente defendido pelo Trotsky? Não, olha, vocês não podem aceitar, vocês têm que continuar com a arma na mão e foda-se. Teria tido uma guerra civil, né? Em vários países, lá na Sim. Itália ou no. A discussão isso teria sido positivo de caminhar em direção a uma revolução global ao invés de você conciliar e voltar, né? Por um governo da Itália como se não tivesse acontecido nada, né? Como se os anos fascistas tivessem sido nada, você traz todo mundo que levantou o Mussolini para o governo de volta no governo. Sim, isso aí é impossível, né? Isso é o mundo das ideias. Nós não podemos dizer. Porque se a gente vai dizer, mas se tivesse tido uma guerra civil, tá, mas e se tivesse perdido essa guerra civil? Uhum. Não ia ter terminado exatamente no mesmo lugar, só que com mais gente morta? Talvez. Sim, Poderia ter alguma difícil, outra é coisa, difícil. podia ter mantido uma faísca de revolução que estaria viva até hoje? Talvez. Podia ter virado um Mas, país comunista. A Itália eu acho que é podia difícil ter ganhado. dizer. A Itália é difícil dizer, eu acho, mas é que eu acho que tem os países mais próximos ali, geograficamente, da União Soviética, eu acho que dá para disputar mais essa ideia, entendeu? Mas é um questionamento que eu acho válido, porque os stalinistas não falam nisso, né? Eles não falam no final da guerra o que aconteceu na França, na Alemanha, na Itália, né? Tipo, Sim, não é como se os trabalhadores estivessem de boas. Não, tudo bem, volta aí o governo liberal que a gente tá tranquilo aqui. Esquece o que aconteceu antes. pois é. Não, não, é justo questionar isso, sem dúvida. Eu só digo que é difícil falar
com certeza, né? Eu concordo. Sim, tipo, teria. Uma coisa é Teria dizer, sido melhor. eu acho que seria justo ter ido pra guerra e ter lutado por isso. Sim, eu só digo, estaria melhor hoje do que se tivesse feito isso do que se não tivesse feito. Aí eu já não sei, né? Uhum. Porque até onde sei, poderia ter morrido um monte de gente e terminar tudo na mesma coisa, né? Podia ter sido Uhum. uma Espanha, né? Lá teve guerra civil e Sim, no final os fascistas ganharam e ficaram lá por décadas, né? sim, concordo. Mas eu acho justo dizer que deveria ter continuado, que poderiam ter ganhado mais fazendo Sim. isso do que entrando na política. Porque era um momento que o regime estava enfraquecido, né? Não existia regime. Caiu o Mussolini, não tinha um regime lá democrático para assumir tudo. Eles estavam construindo isso, né? Aí você pega e ajuda eles a construir. O foda é que ele ainda fala, ele ainda ressalta a fala do cara, né? Olha, nós somos democracia cristã, liberais. Ele fala toda a frente ampla do barato, né? Ele não deixa escapar os nomes. Sim. E o que tu achou bem do finalzinho mesmo do filme? Eu acho Uma que aí bosta, né? exatamente, ele tá simplesmente repetindo isso aí. Ele falou, mano, olha, o Olmo foi o cara que ele teve a chance, né, ele podia ter matado o Robert De Niro, pelo menos. Podia ter matado na mão dele depois que os policiais foram embora lá, porque ele foi um grande filho da puta no final das contas. Ele deixou ele apanhar, quase morrer, quando acusaram ele injustamente. Tá ligado? Ele demorou para expulsar o Átila, e aí no final ele pega e perdoa o cara. Porque, óbvio, ele Sim. tem ali um laço emocional, lógico, não sei. Eu tô falando isso porque eu não consigo me colocar na situação e falar, eu teria feito diferente. Mas, mano, ele foi o cara que cagou a situação dos trabalhadores ali daquela região também. Sim, mas se tivesse matado o Alfredo por vingança, o que teria acontecido? Ele não tem herdeiro. Assim, tudo bem. Ah, Talvez aquela. gente Eu não rica sei o tem que herdeiro. aconteceria. Olha, gente rica tem herdeiro. Eu ia dizer que ou um primo de não sei de onde iria Vende. herdar Hum, e iria hum, mandar em tudo, ia ficar tudo exatamente igual, pode crer. ou iria vender, né? Mas Alguém aquela iria. terra não ia ficar entre eles, tá? O seu ponto é estruturalmente já como eles aceitaram ali aquele entregar as armas, né, e tal, e aceitar o governo em Sim, construção. não é, sim, não é matar o Alfredo que iria coletivizar a terra. Tá, eu concordo. Simplesmente Eu iria ter concordo. outro patrão no lugar. Eu concordo. Você teria que ter feito as duas coisas, né? Você matava o Alfredo e você não entregava as armas pro governo recém-formado, né? Sim, aí poderia ser. Uhum. Não, mas eu concordo. Mas esse final é uma bosta, né? Esse que é o anticlímax total do barato. Né? Nem era isso que eu tava falando, eu tava dizendo o final que veio depois. Dos velhos? Sim, que pula pra. Os dois estão super velhinhos, eles estão se dando tapa na cabeça. Isso. Isso é Três Patetas? Virou Três É. Patetas? Eu não Nos entendi o que ele últimos quis 10 fazer. segundos do Concordo. filme. Eu E aí concordo. na última cena, o Robert De Niro se deita no trilho dos trem, que era uma coisa que eles faziam quando criança, eles se deitavam só que paralelo aos trilhos, né? E Uhum, deixavam o trem passar por cima. Era uma coisa de coragem, né? uhum, Só que dessa vez ele se deitou perpendicular, e aí seria para cometer suicídio. uhum. Mas pra quê? Pra que Sim, pular sim, pra sim. 40 anos no futuro e os dois estão se dando tapa na cabeça e brigando, e aí o cara se mata? Pra quê? Sim, eu concordo com você. Vai Eu ver, eu sou concordo muito que. burro, né? Eu posso ser, sem Não, dúvida. Mas, mas eu não sei também o objetivo dele, ou se foi vulgarizar, tá ligado? Olha aí, eles estavam brigando desde sempre, hahaha, crianças. Tipo, não sei se foi um barato assim que ele quis fazer. eu achei que era uma coisa meio cívica, até porque na Hum, última cena, quando o trem vai passar por cima do Alfredo, corta pra ele quando criança, né? E o trem isso. passando por cima. Então, tá puxando algo que veio antes, mas qual o sentido disso? Não Temático, sei, tá? não sei. Eu pensei, é porque a burguesia e o proletariado vão brigar pra sempre. É isso? Mas não de brincadeira, né? Ele colocou, sei lá, não tão jocoso isso no final, né? Não Eu sei. disse, era algo Três Patetas, né? Uhum. Mas eu também não sei qual é o objetivo dele nisso aí, eu também não achei legal, não. Deixa eu ver. Uma coisa que eu queria comentar é.
sobre o Átila, o fascismo e masculinidade tóxica. Que é uma coisa que eu poderia ter falado mais no Clube da Luta. Ah, Tu não viu alguma coisa nesse sentido? Ou tu quer que eu fale primeiro? bom, é que, sei lá, eu não sei se pra mim é difícil distinguir entre masculinidade tóxica e fascismo, talvez. Mas sim, Sim, tem. é exatamente isso aí que eu ia falar, O porque, seu ponto. porque masculinidade tóxica nem toda masculinidade tóxica é fascista, mas todo fascista, toda expressão de fascismo tem masculinidade tóxica. Sim, sim, sim. Que é uma coisa que a gente não comentou muito Concordo no com Clube você. da Luta, que a gente poderia ter comentado mais, que é uma coisa de autoflagelação da violência. No Clube da Luta tinha uma cena em que o Tyler, o personagem do Brad Pitt, ele solta a direção do carro e deixa o carro andar, né? Que até hoje, onde a gente sabe, tinha 4 pessoas, talvez, no carro. 4. E era uma coisa de provar que é machão, né? De provar. Não, tu pensa que tá no controle de tudo? Não, deixa a vida Posso te morrer, tá levar. tranquilo. É. E o cara tenta segurar a direção, eles não solta a direção. E aí eles soltam e eles deixam o carro bater. Isso. E o que tu provou com isso? Exato. Tu provou que é muito machão, né? Tem o homem. E eu via isso aí muito com o Átila nesse filme, o jeito que ele gostava muito de competição de braço de guerra, o Sim, jeito sim. que ele colocava a mão dele em vela. Sim, pode crer. Ele mostra pro menino, né? Sim, O menino que ele estupra e mata, né? Ele estupra o sim, menino e mata. depois. Sim, então aí tinha muitas dessas. O jeito que ele maltratava animais, né? Ele mata 2 Sim. gatos num filme. O segundo eu não lembro. Qual que era o segundo gato que ele mata? Ele e a Regina, eles queriam uma casa melhor. Pode E aí crer, tinha pode aquele crer. casal que devia. Os pais do menino que ele matou, eles estavam devendo muito dinheiro, hipoteca pro Alfredo. E aí ele começa a assediar a família para tentar fazer eles perderem a casa de vez e eles ficarem com a casa, né? Tentar pegar a casa no barato. E a mulher mostra o gato dela pro padre, né? O gato morto. Isso. E ela diz: foi vocês. O que o meu gato já fez para vocês? O cara matou o gato dela. E o padre Mas, naquele momento também, tipo, nossa, foda-se, né? Ele ele não canta uma quer música. saber nada. Isso, ele ignora ela totalmente, né, cara? Sim. Mas aí o Átila é uma coisa que me exemplificou muito disso, dessa masculinidade tóxica, o jeito que ele idoliza a violência desse jeito, Sim. do jeito que tem pouco. E essa coisa de se colocar em perigo, em situação pra, pra mostrar que é macho, né? É aquele cara que diz Não não, se eu sou importa. macho, eu vou beber até ter como alcoólico, porque não posso deixar ninguém. Senão vão pensar que eu sou maricas, né? Se eu não Isso, beber. isso. Sim, sim. Não, eu tenho que brigar, eu tenho que se meter em briga, eu tenho que isso e aquilo, porque senão. Onde já se viu, né? Senão não sou homem, esse tipo de coisa. E é uma Sim. coisa bem. O que eu disse, não existe só no fascismo, mas em todo tipo de fascismo sempre existe. Assim, sim. Não, achei bem colocado, sim. Achei bem colocado. Eu queria perguntar pra você se você acha que ele matou o menino acidentalmente ou não. Porque pra mim não ficou claro. Pra mim foi de propósito. Foi de propósito, né? Porque ele bate nele múltiplas vezes. Uhum. Ele tá virando o menino e bate com a cabeça dele na parede e continua Várias vezes. batendo, né? Isso, Várias isso. vezes. Se fosse sem querer, teria parado na primeira. Sim, sim. Mas não sei se você tem mais outra coisa pra comentar. Pra mim, acho que a gente tá bem servido. Bom, tu pode dizer. Então, o que tu achou do filme? Eu gosto porque eu nunca tinha visto, especialmente aquele momento ali que você tem uma revolução, entre aspas, aí completa, né? E ela é sufocada imediatamente.
Eu nunca tinha visto daquela maneira gráfica, assim. Eu acho que é importante. Mas tu gostou só por causa daquilo? Então, esse é um bom Tu ponto. gostou desse filme de 5 horas e 17 minutos por causa de uma cena de 2 minutos? Não. Eu também gosto de outras cenas. A cena do vovô que tá puto com o patrão, a cena da geada, todas essas cenas que mostram conflito ali entre as classes, né? Então, uma maneira bem, eu acho que tá, pelo menos bem explicada os motivos, eu acho muito positivo, assim. E eu não tinha visto muito isso em outro filme. Mas eu acho que é aquilo de você pegar um livro do século XIX, né? Sei lá, eu fico pensando naquele o Germinal, não sei se você já leu do Emile Eu Zola. vi o filme, que aliás é Então, com o Gerard Depardieu. é lógico. mas Mas não lembra nada. então, mas é uma história idêntica, só que no caso é uma mina de carvão, e aí também tem uma disputa entre o dono da mina de carvão e os carvoeiros. Então, eu acho que é uma coisa que retrata bem ali aquele estágio do capitalismo, né? Que você tem o surgimento do socialismo e começa a ter conflitos e você caminha para o fascismo porque a burguesia não consegue sufocar só com os meios que ela tem, né? Sei lá, institucionais da época, né? E eu acho que tem poucos filmes sobre isso, né? Não sei, assim, pelo menos mostrando assim dessa maneira bem direta, né, e concreta. Obviamente que também tem o ponto de esse filme ser um pouco velho, né? E como você o barato na fazenda ou na mina de carvão, às vezes para as pessoas que vivem nessa, a maioria das pessoas do mundo que vivem em cidades, esse contexto ele não é tão fácil, né, da pessoa se identificar nisso, né? Também tem esse ponto. Tem coisas interessantes nesse filme, por isso que eu digo que ele não é ruim, não é uma bosta, Mas é mas quase. eu nunca veria de novo Ah. e eu nunca recomendaria ninguém a ver. Então, mas aí a minha pergunta é: você consegue pensar em algum filme que tenha uma mensagem parecida que você poderia recomendar? Porque para mim o problema é exatamente esse. Eu gostaria de recomendar um filme que tivesse 2 horas, Mas com qual é a uma mensagem mensagem desse parecida. filme, Thomas? Esse filme não tem mensagem. Esse filme tem 30 mensagens diferentes. Sim, E sim, é ele isso, não isso. decide em uma. Por Sim, isso que tem concordo. 5 horas e 17 minutos. Se ele Concordo. tivesse escolhido uma e ter seguido aquela ali, teria sido muito mais coerente, Hum, muito mais focado, mais forte em sua mensagem, aham. mais interessante e mais curto. Sim, eu concordo. Mas então, qual é a mensagem desse filme? Eu Ele acho não que tem tem nada uma definido. mensagem que tu gosta. Hum. Uma dessas 30. E é essa aí, a dos. De como Conflito de a classe, luta revolução de é classe. sufocada. Hum. Ah, Então, sim. Para mim essa é a mais importante, mas eu concordo com você, né? Ele tem um monte de mensagens aí soltas, sim. esse filme ele é mais comunista do que eu pensava. Hum, Do que eu. Não do que eu pensava, mas do que a maioria dos que eu vi. Sem dúvida. hum. Porque o personagem do Olmo, que seria talvez o herói da história, ninguém é muito Não herói sei nesse também, filme. né? Não sei também, né? Pode crer. Porque todo mundo tipo, só vive ali, né? E coisas Aham. acontecem. Isso. Porque como é que tu vai ter um herói se ninguém tem ímpeto nenhum na história? E Uhum. como é que alguém vai ter ímpeto na história se quando as partes mais importantes acontecem, como o fascismo ser derrubado, ele não mostra? Isso. Então qual é que tu tem um ímpeto na história? Quem é que tá levando a história à frente? Não tem. Então aí Uhum. tá mostrando a vida do Homo, a vida do Alfredo, mas algum Num deles é herói? contexto. E ele conta qual é o contexto do momento. Basicamente isso que ele faz, mas ele não mostra o contexto. É, só isso. Então por isso que eu digo que não adiciona muito esse filme. Ah, é um épico. Eu acho que é um épico mais por razão de sua duração do que de seus temas e de qualquer coisa interna no filme. Hum. Eu acho que nem nada que aparece no filme é algo tão grandioso assim. Pra tu dizer, esse é um épico. Ele é um épico porque se passa durante muito tempo na vida dessa pessoa. É um Ele é um épico no épico. tempo. É, só nisso, né?
Então eu não recomendaria nesse sentido. Eu até diria, tu quer ver coisas de lutas de classe? Tá, mas tem Vê Squid muitas Game, vê coisas. Round 6. Tipo, é mais divertido. E aí tu Sim, vai sim. ver. Porque eu acabo dizendo, olha, se tu quer ver, tu quer recomendar para uma pessoa ver alguma coisa, alguma mídia que tenha uma mensagem sobre luta de classes, sim, tu não vai recomendar esse filme, tu vai recomendar algo muito mais acessível, Concordo. Eu muito não mais recomendo, eu recomendei esse filme pra divertido. você. Não, sim. Não pra uma pessoa que nunca viu nada de luta de classe, com certeza. Sim, e se a pessoa tá muito mais à frente, muito mais engajada, tu diria, vai ver 1900, um filme de mais de 5 horas que não tem foco na sua mensagem, não é conciso e focado na sua mensagem? Ou vai ler um livro? Vai ler lá, tipo, pega um livro do Lenin, Sim. Não, que tu isso vai ler sim. na mesma quantidade de tempo e vai te dar muito mais informação. Talvez mais rápido. Mais rápido, sim. Sim. Então, não é aquela. Eu vi uma coisa essa semana que eu não lembro qual era o contexto, mas alguém perguntou para um cara que parecia ser bem tanque, sabe? Bem stalinista, daqueles que adoram dizer, tu pergunta alguma coisa para ele e o cara só diz, valer teoria. Tipo, não, mas tipo, explica qual é que é tal coisa. Por que tu acha isso? Vale teoria. Os caras só dizem isso. E aí, não sei qual foi o contexto, e alguém perguntou, qual foi a última vez que tu leu um livro? E o cara disse, eu li, eu terminei de ler um essa tarde. E Nossa. aí era um livro acho que talvez era alguma coisa do Lenin. E aí perguntaram, tá, mas quando foi a última vez que tu leu um livro Romance, sei lá, uma historinha. um romance, uma ficção por diversão? Aí o cara disse, não, eu não ia perder o meu tempo com uma coisa dessas que não agrega nada. O cara vira um cara do Reconnect no final das contas. Não, tem que Vira. aproveitar o seu tempo para estudar teoria. Tipo, Sim, sim, e aí, tipo, tu acaba não tendo nada na vida, né? sim. Tu acaba não se divertindo, porque diversão é pra liberais. Isso é bizarro ouvir isso, mas parece, né? Realmente. O cara tá pensando desse jeito. Sim, então, por isso eu diria, tu quer mostrar uma coisa pra uma pessoa se divertir? Mostra, sei lá, Distrito 9, mostra Parasita, mostra Sim. Brasil. Sim, concordo. Então, acho que são Menos todos de 3 filmes. horas, menos de 3 horas e a mesma mensagem. Sim, e é interessante, né? E a pessoa vai se divertir, mas tu quer ver uma coisa mais pesada, assim, mas onde é que acaba caindo esse filme? Eu sinto que esse filme é mais pra cinéfilos. Hum. Então, se tu é Você uma gosta pessoa do que Bertolucci, né? Sei lá, tu você curte gosta do Bertolucci. Bertolucci, tu gosta disso, tu gosta de ver filmes super longos, com cenas de pessoas dançando por 5 minutos, múltiplas cenas de pessoas dançando por 5 minutos. Tu gosta disso? E aí tem uma mensagem de não sei o quê. Tá, aí eu recomendo, mas fora isso, eu diria que não se encaixaria em ninguém que eu fosse dizer, vá ver isso. Porque, como tu disse, tem essa mensagem que tu gostou da revolução sendo esmagada muito rapidamente, né? Sem luta. Isso. Olha, é interessante, mas eu acho que tu não precisa ver isso em forma de ficção. Você pode ler a história direto. Mais Sim, deprimente e mais é. efetivo, sim. Sim, então é isso aí que eu tô dizendo, que esse filme é um meio termo. Que ele não é uma ficção divertida, que por acaso tem um tema de luta de classe do lado, que tu pode ver e se divertir, mas também não é algo didático o suficiente para tu te ensinar mais coisas, né? Então Sim, acaba porque se sendo. for muito chato, né, a pessoa não vai conseguir ver o filme com atenção até o final, né?
Tem esse ponto Sim. também, né? Olha, eu certamente perdi muita coisa. Tu certamente perdeu muita coisa. Sim. Então, eu acho que. Por isso que eu não recomendo. Não digo que é horrível, mas eu não recomendo. Mas tem outros filmes que a gente viu aqui, tipo o Reconnect. Também não recomendo pra ninguém. Sim, tem menos de 2 horas. Menos de 2 horas. Mas foi muito divertido de falar. Foi. Ri bastante. Mas também não recomendo a ninguém. Filmes, eles acabam. Eles cumprem diferentes propósitos, né? Concordo. Então eu tô feliz com esse filme de ser uma coisa mais para cinéfilos, de pessoas que gostam de Cult. filmes do Bertolucci, como tu falou, filmes cult. E eu não me arrependo de ter visto, de forma alguma. Mas como eu te disse, eu não veria de novo, não recomendaria a alguém. Tu ainda sente que tu recomendaria a alguém? Eu recomendaria, mas é aquilo que eu falei pra você, não pra uma pessoa que, tipo, sei lá, começou a ficar mais engajada politicamente agora. Não faria isso, não. Uhum. Por exemplo, eu falaria talvez pra minha mãe ver. Meu pai ver esse filme, eu falaria. Se bem que meu pai acho que dormiria a partir da 2ª hora já. Puxa, tá indo bem. Meu pai acho que dormiria depois de 10 minutos. Ia dizer, não, mas começou o filme e eu achei que ia ter mais tiro, ia ter mais bang bang. Tem isso. Cadê isso? Cadê a ação, pô? Esses meninos Pois brincando com é, pau aí. Esses brincando com pau aí, que isso? pra quê? Isso. Ver uns idiotas aí comendo sapo. Bom, acho que a gente cobriu bastante, né, Nobre? Tem mais alguma coisa que você quer comentar? Tentando lembrar, mas eu acho que não. Eu acho que já falei tudo que tinha pra falar sobre esse filme. Certamente me esqueci de muitas coisas. Ah, sim. Eu anotei pouco também. Olha, eu anotei coisas aqui, mas no final eu nem olhei as minhas notas o tempo todo. Vou olhar agora, mas eu acho que não vai ter nada que a gente não falou. Ah, a única coisa que eu não falei é que me pareceu que a relação entre o Alfredo e o Olmo era muito amorática. Ah, sim, também acho. Também acho. Ah, eu tenho uma pergunta em relação à mulher do Alfredo, né? Eu não entendi se a mulher do Alfredo realmente ela casou com o Alfredo, a Ada, e aí ela se arrependeu e ela gostava mais do Olmo, ou se foi aquele momento que o Alfredo não intervém quando estão massacrando o Olmo, que aquilo ali destruiu o relacionamento dela, né, para sempre com ele. E só piora depois disso, sei Eu lá. acho que não era que ela gostava do Olmo, porque pelo que me parece, bom, eu diria que a Ada não conhecia o Olmo muito Uhum, bem para uhum. se casar, mas também ela conhecia o Alfredo por o quê? Um mês antes de Isso. decidir se casar. Mas mesmo assim, eu diria que não era isso, não. É que ela via que o Olmo era mais engajada, né? Enquanto que o Alfredo ficava tolerando os fascistas. Uhum. No final, ela dizia para ele demitir o Átila desde o início no casamento deles, Sim, e o Alfredo não faz isso. Ele acaba dando umas ameaças lá, querendo pôr o pau na mesa para o Alfredo, para o Átila fazer o que ele quer, obedecer a ele. Mas no final não fez diferença, né? O uhum. Átila continuou sendo o mesmo fascista de sempre, fazendo as mesmas coisas de sempre. Matou um monte de gente. Matou um monte de gente. Então ele quis dar uma de gostoso, mas no final não fez nada. Porque iria acabar colocando ele na lista negra dos fascistas, né? Sendo que Sim, coisa que poderia, no mínimo, afetar os lucros dele, coisa que ele não com queria. certeza. Sim. Então, eu acho que ela só via isso, via que o Homo era mais livre, engajado, e o Homo tinha uma filha, e ela e o Alfredo não tinham, né? Ela queria um filho, né? Ela queria um Ela filho. Por que eles queria. tiveram um filho? Eu não entendi isso. Qual foi o drama de ter um filho? Eles poderiam ter tido um filho. Eu não sei, eu acho que pode ser simplesmente não conseguiram no início. E aí depois foi ela muito decepcionada com o Alfredo, depois não queria mais transar com ele, né? Ah, sim, tem isso. Não queria Tem mais isso. um filho dele.
Então, a impressão que eu tive é que eles nunca tiveram um caso, a Ada e o Olmo, e ela não tinha uma queda pelo Olmo, ela só queria que o Alfredo fosse mais como o Olmo. Acho que só isso. Concordo. Acho uma boa explicação. Eu queria saber o que aconteceu com ela, né? Foi uma coisa interessante e o filme não mostrou, né? Só mostrou que ela foi embora. Eu acho que existem algumas críticas feministas ao filme, mas eu não cheguei a ler, que era que o filme critica a estrutura de classes, mas no final acaba mantendo o patriarcado, que no final é sempre, que as mulheres ficam sempre em segundo plano, né, no filme inteiro, e é sempre os homens mandando em tudo, né? Sim. Desde os avós lá, que são os chefes das duas famílias, e vai descendo e fica tudo igual, né? Não tem um questionamento desse patriarcado do homem com os líderes, né? Afinal, a professorinha sabia muito de comunismo, mas quem era o líder? O líder era o Olmo, que era analfabeto. Não, ele até aprendeu a falar, a ler e escrever, digo. Mas ele que era o grande líder, né? Nunca eram as mulheres. Era só. O Olmo acaba dormindo com a mulher do outro cara que foi preso, né? Sim. E a mulher foi relegada ao quê? Ela só podia chorar pelo marido e fazer sexo. Só servia pra isso, né? Sim, aqui também eu não vejo como eles poderiam ter impedido, né? Ele até puxa a arma, né, e tenta ir lá, mas ele teria morrido, né, se ele tivesse Sim, enfrentado mas ali. eu quero dizer que o papel da mulher no filme é só de chorar pelo marido e fazer sexo. Sim. Eu acho que a professora é a única que sai um pouco disso ali momentaneamente, né? Mas depois dela, mais ninguém. Sim. Então, não me surpreende que a gente não saiba o que aconteceu com a Ada, porque não é o interesse do filme. O Bertolucci tá cagando pra isso. Tá Contar essa cagado. história. Tem um momento ali que a Ada dá um beijo Isso. na empregada dela ali e tipo, saiu meio do nada e tá. E a gente não vê mais a Ada no resto do filme. Porque o Bertolucci tá cagando. Isso. Então, deixa eu ver. Tu escolheu esse filme? Como é que tu quer encerrar o podcast hoje? Eu diria um tchau e até a próxima. Tchau e até a próxima, então. Tchau, tchau.